Quando ninguém te conta sobre ter o quadríceps grande, é que não é uma questão de genética se você tem sangue. Não é mesmo mudar esse quadríceps? O que ninguém conta pra ficar com quadríceps desse jeito, e eu acho assim, eu só acho que você também não vai dizer, é que tem que tomar bomba. Rafael Vieira, o temido pelos tiktokers e criadores de conteúdo que não admitem o suco, né? Hoje eu tô aqui para fazer um reactzinho sobre o Rafa. O Rafa, ele é criador, eu conheci o canal dele, né? Através lá do TikTok. E ele basicamente fala, digamos assim, o que os influenciadores não necessariamente admitem, né? Para ele não vender, para ele mostrar, na real, a verdade, né? E não deixar a ilusão tomar conta desse mundão por aí. Inclusive, nem não deu nem pra Virgínia, né? Sobrou até pra Virgínia. Mas vamos lá. Reactzinho basicamente sobre ele e um caso que repercutiu bastante essa semana, ou semana passada, na mídia maromba. Então, se você gostar do conteúdo aqui, se isso agregar de alguma forma na sua vida, eu peço que você já se inscreva no canal, deixe seu likezão pra fortalecer e ative o sininho pra receber os próximos conteúdos. E é claro, né? Se você quer fazer o L e não ser iludido, digamos assim, L de Lula não, L de Lander, tem o linkzinho do perfil na descrição aqui do vídeo, né? É só acessar a descrição do vídeo que tem todos os parceiros ali, quem apoia o canal, o link da consultoria, link da Lander, enfim, tudo do bom e do melhor pro nosso crescimento. Agora, bora pro react aqui que eu já tô enrolando. Inclusive, segue lá o Rafa, que ele fala alguns detalhes que muitas vezes a gente deixa passar e que realmente faz sentido, que talvez vocês vão curtir muito o conteúdo. Vamos ver o da Virgínia agora? Sabe aquela sua blogueira favorita, a Virgínia Fonseca? Acompanhe a evolução que ela vai ter, absurda. Já começou a aparecer alguns sintomas no rostinho dela, algumas espinhas. O que será que causa espinho? O que será? DHT ou será que é o Whey? O que será? Percebam a evolução. E depois ela vai falar pra você que foi aquele whey protein que ela vende. Cara, eu vou falar pra vocês, o tanto de processo de intimidação que o Rafa já deve ter recebido deve ser surreal, sabe? Porque, cara, ele literalmente não tem papas na língua e é bem interessante, olha só. Agora nem o direito da gente ficar velho a gente tem mais. Olha isso aqui. A mulher tem 58 anos e olha as costas dessa mulher. Eu queria ter as costas assim. Porque é o que a gente mais vê na internet. Me coloca um corpo absurdo. E esse é um ponto muito interessante, porque, igual ele vai comentar aqui, muitas pessoas, eu já vi esse vídeo aqui antes, já passou na minha For You, mas muitas pessoas, elas, por exemplo, elas têm anos e anos de treino, dieta, competição, ciclo e tudo mais. E aí elas postam um conteúdo na internet, tipo assim, igual esse aqui, por exemplo, né? 4 de 24 repetições, 12 cada lado pra você melhorar o glúteo, quadríceps e tudo mais. Como se só esse exercício fosse ter esse resultado, né? Eu sei que não é assim, eu entendo completamente essa questão. O único problema é que dá a entender, sabe? Fica meio mal esclarecido. E aí um vídeo como esse sobre a questão do exercício dá a entender que só isso aqui vai fazer isso. Vai ter esse resultado. Ou pelo menos as pessoas acabam acreditando nisso, né? E aí elas acabam se iludindo. Então olha só. Absurdo, uma mulher maravilhosa, linda, muita disciplina, com muito treino e também com muita bomba, fazendo alguns exercícios e falando, faça isso aqui que você vai ficar desse jeito. Não vai. Você não vai ter esse corpo fazendo isso aqui que ela tá te mostrando. Precisa de tomar bomba para conseguir alcançar isso aqui e fazer muito mais do que esse simples. Eu tô abrindo aqui meu Insta na outra tela, porque eu quero mostrar pra vocês, agora que ele falou isso, eu lembrei de uma reportagem, eu acho que foi, que eu vi um comentário semelhante. Deixa eu achar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos ver um videozinho dele aqui enquanto eu acho essa publicação. Quase desisti quando eu me vi assim. Esse era o meu físico com praticamente 2 anos de treino. Eu não tive muitos ganhos, não perdi muita gordura. Meio fofo, e estava bastante desiludido, porque eu sempre treinei pesado. Vamos ver o que o Enzo vai falar. Realmente estava muito Enzo é complicado, cara. ruim, tava uma bosta, tá?
você percebe que tem massa magra aqui, mas tava uma bosta esse peitinho aqui. Ó, acabei de achar aqui a reportagem que eu tava procurando, cara. Olha isso. Ah, não. Isso aqui é um vídeo com o Horse, né? Mas olha só. Pode falar o que... Olha isso. Olha isso. Pode falar o que for da Virgínia, mas a mulher é muito esforçada. Depois diz que ia inaugurar uma rede de academia, ela triplicou os treinos. É esse o ponto, cara. As pessoas... A forma que dá a entender aqui é como se fosse só a treino, só a academia. E realmente, cara, sem o treino e a academia, sem a musculação, nada disso seria possível, né? Tem vários artigos científicos ali, muito sensacionalistas, igual eu vou deixar na tela aqui rodando para vocês terem uma noção, de que, alguns pacientes foram submetidos à utilização de hormônios e tiveram uma redução do percentual de gordura e ganho de massa muscular sem treinar. Mas, cara, a metodologia do artigo é muito vazia, é muito vaga. E aí dá a entender que, tipo assim, né? Só hormônio dá resultado. Não é bem assim. Não é só hormônio que traz resultado. Realmente, o hormônio vai acelerar vários processos fisiológicos a ponto de fazer com que você consiga melhorar os resultados na academia. Mas só hormônio não faz milagre. Só que é complicado porque aí, da mesma forma, reportagens, né, como essa daqui, dá a entender que, tipo assim, só musculação você vai ficar assim, sabe? Que tá legal não, hein, Enzo? Enzo! Caraca, velho! 3 meses? Consegui isso aqui? Caralho, mano! Pera aí. Realmente tava muito ruim, tava uma bosta, tá? Você percebe que tem massa magra aqui, mas tava uma bosta esse peitinho aqui. Tá legal não, hein, Enzo? Enzo! Mano, 3 meses? Ele falou isso mesmo? Caraca! Caraca, velho! 3 meses? Consegui isso aqui? Quero saber o segredo. Esse sou eu, basicamente, 3 meses seguindo 2 coisas que foram em 6... Tá, pera aí então. Calma aí. Pode ser que eles... Daquele físico lá pra esse aqui, se passou-se 5 anos, né? E aí nos últimos 3 meses eles estavam fazendo isso aqui. Mas aqui, tá entendendo? Fica meio mal colocado, mal esclarecido essas informações. Essenciais pra mim. 2 coisas não, eu diria 6. Mas vamos ver o que ele vai falar. Eu vou falar quais são as 6 no final. Evolução. E eu vou explicar cada uma delas com um pouco de detalhe de como eu fiz e espero ajudar vocês. Caraca, mano. E eu espero, Enzo, que de algum modo no final desse vídeo a gente descubra o que é que tem que fazer pra ficar com esse shape aqui em 3 meses. Um modo com isso. O principal, que é a primeira, vocês já devem saber. A primeira a gente já sabe, é bomba, né? Que é a dieta. A dieta foi o Caraca, mano, ele fala na lata, é muito bom, velho. fator Não muito tinha visto esse importante vídeo ainda. pra mim. Não é o principal. É importante, mas o principal é bomba. Mas vamos lá. Evolução, porque era uma coisa que eu nunca segui nesses 2 anos de treino. Eu comia o que eu queria e é isso, ia treinar pesado e achava que ia resolver. Ele comentou aqui nesses 2 anos de treino, então eu acho que foram 2 anos, né, de uma foto pra outra. Mas é que fica mal esclarecido. Ele falou 3 meses, fica mal esclarecido. Agora ele fala 2 anos, tipo, tá entendendo? Parece que existe um conflito de informações, sabe? Realmente não resolve, você tem que se alimentar bem. Mas pra ficar desse jeito aqui, aí é bomba. A segunda é cardio. 250 calorias no máximo no seu treino se você fizer um cardio moderado pra não sacrificar muita massa magra. Então, Enzo, Isso sem clenbuterol, né? cadê a bomba? Quer dizer, seguiu uma dieta de 1.200 calorias. 1.200 calorias? Mano, nem um passarinho deve comer isso, cara. Que bizarro. A não ser que ele tenha, tipo, 1,30 de altura, né? E aí faz sentido, talvez. Mas 1.200 calorias? Sacrificaria demais a massa magra. Não tem como. Então tem que tomar bomba pra conseguir segurar o músculo. Cara, se ele realmente fez uma dieta de 1.200 calorias... Caramba, mano, foi muito extremo. E talvez não foi por tanto tempo, né? Foi só, tipo, 2, 3 semanas no máximo. E perder só gordura. Mas aí você não falou ainda, né? calorias, com um teto de proteínas ali de 150 gramas. É isso. Cara, não, pera aí, calma. Não, calma aí, ó. Calma. Pera aí. Ó, cada grama de proteína a gente vai ter 4 calorias. 120 gramas vezes 4 dá 480 calorias.
Então ele deve ter consumido... Caramba, bicho. 1.200 dividido por 4. Vamos colocar que foi 150 gramas de proteína e 150 de carboidrato. Faz sentido, mas tem gordura ainda, né? Tá, é plausível, só que, mano, nossa, é bizarro. Pois é, Benzo, que bosta, né? É isso, mas... E aí, a bomba? Não vai falar, né? Eu vou falar. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que te ajude de algum jeito. Não ajudou bosta nenhuma, muito pelo Caraca, mano. contrário. Você acaba iludindo as pessoas que é possível fazer isso aqui com dieta e treino. Não é possível. Você precisa... Cara, eu entendo o ponto do Rafa, nem sei se eu posso chamar Rafa, né? Já tô sendo meio... forçando aqui uma intimidade, mas eu entendo o ponto dele, mas eu acho que é possível, é possível sim você chegar a ter uma evolução como essa, mas não em 3 meses natural, só fazendo isso, né? Se você for hormonizado, se você subir um pouco as doses, em 1 mês você já consegue uma evolução bem drástica, se você fizer um bagulho bizarro, né? Papo de máquina mesmo, inibir várias vontades suas psicológicas, vários desejos e virar literalmente uma máquina, like a machine, né? Igual o Eduardo Corrêa falava. Só que assim, se você é natural pra ter uma evolução como essa e ter esse ombro aqui lateralizado assim, mano, vai alguns anos, sério mesmo. E sem ficar fazendo dieta de 1.200 calorias. Precisa de enantato de testosterona, acetato de trembolona, clenbuterol e masteron. Entendi. Eram essas 6 coisas que eu queria falar. E talvez, em 3 meses, seguindo uma dieta muito pesada e um treino muito bom, consiga chegar nesse físico. É, isso que ele não falou as doses, né? Mas, não deixa de ser. Não deixa de ser. Cara, que bizarro, mano. Não tinha visto esse vídeo, não. Vamos ver mais um aqui. Inclusive, teve esse daqui, ó, que repercutiu bastante. Aliás, vamos ver esse daqui, né? Esse ombro aqui. Esse vídeo aqui repercutiu bastante na mídia maromba. Não só na mídia maromba, mas entre os atletas também, né? Alguns tacando lenha no Rafael. Lá ele. Tacando a madeira no Rafael. Alguns já mais pro lado do Rafael mesmo, porque muitos atletas escondem a verdade e tudo mais. Vamos ver o vídeo aqui. Eu vou apresentar os meus pontos, né? Eu conheço o Nando, eu acho que é de Fernando, né? Eu conheço ele pelas redes sociais e de alguns podcasts, entrevistas e tudo mais que eu já vi dele. Eu sei que ele mora lá em Balneário, ele cria bastante conteúdo em relação a isso. Ele é um baita men's physique, ele tem uma carreira ali bem interessante. Mas vamos ver aqui o vídeo, né? Tô enrolando. Não foi genética, muito menos... Eu não tenho dúvida que não foi genética, que isso aqui foi aplicações constantes e no deltoide. O que o Rafael tá falando aqui tá se referindo à questão de aplicações locais, né? Para vocês terem uma noção, na mídia em geral, viralizou bastante essa galerinha aqui, ó. Esses caras que fazem aplicação de óleo diretamente no ombro, no bíceps. Isso aqui são aplicações locais. Toda aplicação é local, né? Então, quando você vai fazer uma aplicação no glúteo, é local, é uma aplicação no glúteo. Essa aplicação aqui no ombro, é o local no ombro e tudo mais. Só que qual que é o problema? Quando o Rafa fala isso aqui, aplicação local no ombro, dá a entender que é aplicação de óleo, porque é isso que fica meio que... essas reportagens aqui com esses caras que viralizaram, que foram pra mídia pra mídia em geral, né? Mas não é isso aqui que ele tá se referindo. Ele tá se referindo a isso aqui, ó. Por exemplo, o Ratiopan. Ratiopan, cara, ele tem uma genética bizarra pra perna. Bizarra, olha isso. Quando ele era ainda um amador, né? Pra quando ele já tava competindo ali, figurando no Mr. Olímpia. Cara, a perna teve uma evolução absurda em relação ao volume, mas você vê que já o detalhamento, os cortes são relativamente semelhantes. Já o bíceps dele fica diferente com o passar desse tempo, né? De quase 10 anos ali. Então, você percebe que o bíceps, o tríceps, não só as inserções, o molde, o desenho, o formato do bíceps dele mudou um pouquinho, mas o volume diretamente. Só que teve partes ali que cresceram que foram um pouco diferentes. E é aí que a gente começa a especular a questão de aplicações locais, né? Só que não aplicações locais de óleo, aplicações locais de hormônio. E é algo que eu faço, por exemplo, né? Vários outros atletas fazem, por exemplo. Não aplicar o óleo, né, ADS em tol, não. Alguns fazem tal, mas não é o que eu faço.
O que eu faço, por exemplo, que eu acabo realizando ali, administrando, é, por exemplo, eu tenho, por exemplo, né, na prática, eu tenho ali que fazer na semana 3 aplicações. E aí eu posso rotacionar os spots, os pontos de aplicação. Eu posso fazer uma aplicação no vasto, lateral, uma aplicação no glúteo e uma aplicação na dorsal. E aí na outra semana eu pego e começo pelo ombro, aí depois eu vou para o glúteo, dorsal, entendeu? Eu vou rotacionando. Não, eu tento sempre repetir o menos possível aquele ponto de aplicação. E aí, quando a gente vai fazer uma aplicação local, para, sei lá, melhorar o aspecto daquela musculatura, a gente tenta dar ênfase naquela musculatura. Então, por exemplo, eu tenho 3 aplicações de semana. Eu pego e faço uma no deltoide lateral, eu faço a outra no glúteo e a outra eu faço no deltoide anterior, posterior, por exemplo, né? Mas eu sempre tento focar mais aplicações, repito mais vezes naquela semana as aplicações naquele ombro ali, para melhorar o aspecto dele. Por mais que não exista respaldo científico em relação a aplicação local dos hormônios gerarem um estímulo, um crescimento, uma hipertrofia naquele local, cara, na prática a gente vê uma mudança no aspecto visual, né, e no formato em si. Então a gente sabe que funciona. Só que não é óleo, né, é um produto que vai ser absorvível. O nosso digníssimo Sebum, por exemplo, também, né. Chris Bumstead, aqui quando ele era jovenzão, olha como é que era o formato do bíceps dele. Depois aqui ele já teve o rompimento, se não me engano aqui ele já teve o rompimento. Não, aqui ele tá novão ainda, né. Mas depois do rompimento também, deixa eu pesquisar aqui, ó. Sebum bíceps. Depois do rompimento, a gente acaba percebendo que a anatomia em si mudou um pouco, só que o volume não significativamente, né? E aí você começa a ter especulações sobre a questão de aplicação de ácido hialurônico, que é algo que, outra coisa, né? Que os atletas fazem bastante, né, na verdade, que muitos atletas fazem, e assim, isso não vai, sei lá, fazer ele um atleta pior ou melhor. Não. Quando a gente fala de bodybuilding, da competição da estética, competição dos modelos fitness, a gente tá falando de estética puramente. Eu não quero saber se ali tem óleo ou se é, sei lá, miofibrilas, sarcoplasma, se é fibra muscular. Eu quero saber o seguinte, o que eu estou olhando tem formato anatômico? Está seco? Eu consigo ver vascularização? Eu consigo ter densidade nessa região? Consigo? Fechou. Stonks, né? Perfeito. Agora, esse bíceps, esse músculo, ele está... Olha aqui, ó. Essa é uma foto que mostra bem, né? O rompimento dele. Olha isso. O bíceps rompido e o bíceps sem o rompimento, né? Mas você vê aqui, ó, tem veia, tá ligado? Você consegue ver a separação do braquial, do tríceps, do bíceps. Agora, por exemplo, né? Vamos pesquisar aqui, ó, body oil. Se você pesquisar... Não, body oil não, né? Bodybuilder. Bodybuilder oil. Se você for ver aqui, ó, cara, olha isso, tá ligado? Isso aqui não tem nada a ver com bodybuilding. Isso aqui é literalmente aplicação local de óleo, né? E isso viraliza. E aí, quando a gente fala de aplicação local, as pessoas têm a entender que é isso. Mas não é bem, não deixa de ser, mas não é isso que estamos nos referindo, né? Vamos ver aqui, ó. A gente foi fazendo elevação lateral da maneira correta e agora eu vou te ensinar como... Ah, não, irmão, aí você não me ajuda. Mas não me ajuda. Ficar com um ombro desse tamanho... Eu entendo o que o Nando quer dizer, que a elevação lateral em si, no cabo, com halter, que seja, vai ajudar bastante nessa lateralização do deltoide, mas não é só isso, tem outros detalhes, né? Mas não deixa de ser também. Aqui, fazendo só um exercício, não vai ficar. A gente precisa de fazer muita coisa, inclusive as aplicações do hormônio. Tipo assim, eu entendo o Nando, eu entendo o Rafa, uma coisa não nega a outra, tá ligado? Só que, realmente, cara, se uma pessoa leiga, fora da bolha, for ver o vídeo do Nando, ela vai pensar que só com elevação lateral ela vai conseguir ficar assim, né? E antigamente, a gente tinha um problema na maromba dos naturais, não dos naturais, desculpa, eu fiz a colocação errada, perdão, dos atletas, deles venderem suplementos, venderem BCA, venderem suplementos literalmente, agregando todo aquele físico aos suplementos. Então, por exemplo, né,
Vamos pesquisar aqui. Felipe Franco 2014. O Fê Franco, cara, ele ficou muito famoso nessa época porque ele era um dos físicos mais bonitos, né, daquele momento. Ele gravava muito conteúdo sobre, né, até o Renan Forfit lá, ele ajudou bastante. Mas, mano, ele tinha um físico, assim, six-pack perfeito. É surreal, é muito bonito o físico do Felipe Franco. O front dele é imbatível, né? Ele só acaba perdendo pela questão das costas também. Agora também a idade tá chegando e tal. Só que qual que era o problema nessa época aqui, ó, do Fê Franco? Os atletas eram punidos quando eles falavam sobre recursos ergogênicos. Eles eram literalmente alguns banidos da federação e tudo mais. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas compravam BCAA, compravam whey, compravam suplementos achando que iam ficar assim, né? E até os atletas não podiam contar, por quê? Ou eles eram expulsos da marca de suplemento que estava patrocinando eles, ou eles iam ser punidos pela federação, e aí não podiam competir mais, né? Alguns, como o Felipe Franco, que era bonitão na época, né? Era modelão e tudo mais. Ele ainda conseguia, por exemplo, caso ele falasse tudo que ele fizesse. Ele era punido da federação, não podia mais competir naquela federação. Mas, cara, ele arrumava muito trampo ainda como modelo, por exemplo. Modelo de cueca, modelo fitness, tudo mais, né? Ele conseguia monetizar, mas e o resto? Né? O Felipe Franco é uma exceção da exceção. O cara acertou o time perfeito. E aí eu vejo que existe. Agora eu vou censurar as próximas cenas, porque eu vou falar do Celi. Eu gosto muito do Celi, mas eu vejo que existe a era antes do Celi, pré-Celi e pós-Celi, tá ligado? Porque o Celi fez uma coisa que mudou a história do bodybuilding no Brasil, ao meu ver, né? Nessa época aqui, ele se frustrou, pelo menos que a história que eu lembro que ele contou, ele se frustrou porque os atletas vendiam que aquele físico, esse físico ali que ele tá, por exemplo, era só de suplemento e dietinha, e BCA. E não é, hoje a gente sabe, mas hoje a gente tem que agradecer ao Celi de uma certa forma, porque se não fosse ele naquela época ali, a gente não poderia estar fazendo esse vídeo aqui, por exemplo. Talvez, né? Talvez a gente não poderia estar fazendo, tá ligado? E o Celi, quando ele gravou esse conteúdo ali, ele foi punido pelas federações, ele levou uma série de restrições, mano, foi bizarro, né? Só que, agora eu vou censurar as próximas cenas, né? Mas olha só que interessante que ele fez. E esse vídeo aqui repercutiu no Brasil como um todo, tá ligado? Fazer uma pausinha aqui, 5 minutos para falar de suplementação. Aqui ó, BCAA em pó, em líquido, BCAA líquido. Esse aqui é o que dá o panto. Ó, whey protein, boa, bem 100% concentrada. Essa aqui ó, eu uso um pouquinho antes de dormir. Aqui ó, tempera a salada com isso. Aqui ó, quando eu acordo de mau humor de manhã a gente manda. Então o que acontece? Vocês entenderam, né? A questão. Então qual que é o problema? Tem muitos atletas, tem muitas pessoas, melhor dizendo, tem muitas pessoas que são leigas, que vêm de fora, e elas veem o conteúdo, o Nando cria um conteúdo de valor excepcional, ele fala sobre o treinamento, a alimentação, treino, dieta, e realmente, cara, é a base de tudo, né? Só que muitas pessoas acabam comprando a ilusão de que só com isso elas vão ficar assim, né? Não que elas queiram ficar assim, mas dá a entender, sabe? Fica meio que subentendido. E aí o Rafa, ele só complementa trazendo um adicional, uma observação muito importante, né? De que você vê, esses físicos, cara, sem o hormônio, seriam 10 vezes menor, né? Não teriam todo esse detalhamento e tudo mais. Mas enfim, vamos ver. O hormônio precisa ser no ombro. Quando você faz o exercício dessa forma aqui, você acaba ativando muito o trapézio e tirando o trabalho do deltoide lateral. Realmente o movimento estava errado. Vai fazer a correção, mas fala pra gente no final, pra ficar com esse trapézio aqui e esse ombro desse tamanho, fala que tem que fazer o uso de algumas coisinhas chamada bomba. Para corrigir isso, antes de começar a elevar o seu braço, jogue o seu ombro. Cara, eu entendo o ponto do Rafa, eu entendo o ponto do Nando, eu acho que um sem o outro não vai dar certo, você não vai ficar com... Se você for fazer só um, você até vai ter um ombro legal, só o treino e a dieta. Você vai ter um ombro legal, mas não vai ser nesse tamanho, nessa proporção, nessa densidade. Inclusive, eu acho que ele tinha acabado de sair de um campeonato, né, o Nando? Porque ele tá num aspecto de pele bem semelhante de pós-competição, né? Uma semaninha depois da competição ou alguns dias após a competição. Mas, se você só usar hormônio também em contrapartida, você
sabe? Se você não tem um casamento entre eles, você não vai ter o mesmo resultado. Mas é fato, cara. Para baixo, como se quisesse colocá-lo dentro do seu bolso. E mantenha isso durante todo o movimento. Ó, isso aqui que eu tô falando, o aspecto da pele, velho. Acho que ele deve ter acabado de ser de uma competição. Realmente o movimento agora ficou melhor do que o primeiro que você fez. Isso é uma correção. Mas o ombro não fica desse tamanho só se a gente fizer isso não. A gente tem que fazer a aplicação da bombinha no ombro. Se você fizer isso, você vai sentir o seu deltoide trabalhando de verdade. Que o deltoide vai trabalhar, com certeza. Agora, que vai ficar desse jeito aqui, aí só tomando bomba. Não deixe de me seguir. Não deixa de ser. No final das contas. Mas isso também não tira o mérito do Nando. E uma coisa tem a ver com a outra. Só que aí o que aconteceu, cara? Deu uma treta bizarra aqui, ó. Esse aqui foi o vídeo que a gente acabou de assistir. E aí o Nando fez um vídeo resposta. Vamos ver? Esse influenciador aqui postou um vídeo meu falando que eu engano as pessoas por usar hormônio. Duas coisas muito importantes. A primeira é, obrigado por me reconhecer como um influenciador. Significa que eu estou fazendo um bom trabalho. A segunda, veja o vídeo de novo, você não viu direito. Eu acho que o Rafa vai falar sobre a questão de mérito. E, cara, realmente, ele não tirou o mérito, o valor, diminuiu, né, o valor do conteúdo do Nando, né? Ele não fez juízo de valor. Ele só falou que, tipo assim, cara, você precisa usar hormônio pra você conseguir chegar num aspecto desse ombro, né? Levando a ferro e fogo a questão do... Se você quer ficar com o ombro assim, né, o ombro do Nando, realmente, cara, realmente. Eu não disse que você engana, eu disse que você associa a sua imagem a treino e dieta. E você sabe. É que fica subentendido, né? Mas o Nando só deixa de falar, no final das contas, mas, tipo, o Rafael tem razão, é verdade também. Que não foi. Quem acompanha aqui no meu Instagram minha rotina de atleta, minhas Os caras, Enzo bombado é chato. preparações, sabe que em nenhum momento eu escondi o fato de usar hormônio. Obrigado, Deus, porque ele disse que usa hormônio. Então a gente poderia parar o vídeo por aqui. Mas ainda tem mais coisa para falar. Mas eu usar hormônio ou não apaga o fato de que meu conteúdo é uma entrega de valor. E todos os dias milhares de pessoas evoluem com ele. Mas é lógico que gera valor. A pessoa vai olhar para o seu tamanho e vai falar, eu quero ficar igual aquele cara ali. O cara vai fazer tudo que você manda. Vai ficar igual a você? Não. Por quê? Porque para ficar igual a você, tem que tomar bomba. Mas a imagem que você associa à venda do seu produto é o seu corpo. Então... Cara, eu concordo totalmente com o Rafael, mas eu vi esse comentário aqui da Bruna, que eu... Vamos falar sobre, né? Concordo com você, sou personal e encontramos alunos no nosso caminho que vêm com esses vídeos, argumentos e geralmente são de pessoas que fazem utilização da testosterona. Não mencionam isso e ainda erram nas execuções, que por isso não evoluiu. Mas aqui eu acho que existem dois pontos. O primeiro, não é porque você usa hormônio que isso vai garantir com que você tenha um shape bizarro. Você, com o uso dos hormônios, você vai ter uma resposta, né? Você vai ter um estímulo, uma resposta diretamente, né? Um estímulo químico, que isso vai se transcrever por uma questão biológica, e você vai ter uma reação maior ali diretamente no seu físico. Então tudo que você for fazer vai ser relativamente mais acelerado, né? A resposta vai ser mais rápida, o resultado vai ser mais rápido, tanto para colateral quanto para benefício em si. Só que, quando você não usa hormônio, você também vai ter esse estímulo, né? Porque você vai estar dependendo dos hormônios naturais do seu organismo. E automaticamente você vai ter que ter muito mais paciência para você conseguir aquele físico. Só que isso talvez pode levar 1 ano, talvez 6 meses, talvez 10 anos. A gente nunca sabe, né? Só que isso também não tira o mérito do conteúdo tipo do Nando. Eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? E a galera acha que, tipo assim, então só usar hormônio que eu fazer qualquer coisa e vai evoluir. Não. Eu concordo aqui, ó. A galera que usa muitas vezes o hormônio treina errado pra caramba. Muitos têm muito resultado, porque tem uma genética, uma característica genética muito significativa, muito acima da média. Só que muitos, acho que a grande parcela, uns 60% das pessoas que usam hormônio, talvez 70%, vai. Cara, não tem genética, treina tudo errado e fica bitolado em ficar aumentando dose, em ficar usando uma porrada de coisa, em combinar várias coisas ao mesmo tempo pra tentar ter um resultado, tá ligado? E às vezes a pessoa só não tem uma genética tão propensa a ter tanto resultado e ela tá faltando na base do treino. O treino tá
tá sendo realizado com uma certa limitação intelectual, digamos assim, né? A pessoa não está colocando o mesmo valor nos mesmos pilares. Então, cara, o treino 100%, a dieta 100%, o descanso 100% vão te levar muito longe. Só que você vai ter que ter muita paciência. Agora, se você for fazer treino 100%, dieta 100%, o descanso 100% e o hormônio 100%, você vai chegar mais longe ainda, né? Talvez um período um pouco menor. Mas também vai ter que ter paciência. Então, um não nega o outro, tá ligado? O seu corpo, sem bomba, não vai conseguir. Eu ensino o caminho, mostro treino, alimentação, mentalidade e constância. E não fico me escondendo atrás de videozinho de react, desmerecendo os outros para ganhar. Mas são formatos de conteúdos diferentes, né? O fato de você fazer react não tira, a sua credibilidade, o seu conhecimento. É tipo aquele negócio de personal. Personal tem que ter shape? Cara, não necessariamente. Não. O shape não garante conhecimento. Mas o conhecimento pode garantir o shape, né? Só que, quando você está vendendo o seu serviço, é legal que você mostre que você tenha coerência com o que você fala, e não só fale, né? Como é que é aquela frase? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Cara, para você, quando a gente fala de vender o seu serviço, é foda você pensar dessa forma, fazer isso. Então você tem que acabar, querendo ou não, juntando o útil ao agradável. Faça o mínimo, né? Necessário para você ter o máximo de resultado. Então, assim, se você é personal, você está vendendo o seu serviço. Querendo ou não, o seu físico é uma estampa, é uma vitrine do seu conhecimento. Não que isso seja real, mas as pessoas veem isso. E cabe você entender se fato ou não. Ah, não, mas não sei o que. Não estou discutindo aqui, é um fato. O físico que você tem é a vitrine do que as pessoas vão ver. E elas vão agregar que isso seja o seu conhecimento. Então, você tem que ter pelo menos um físico legal, sabe? Minimamente acima da média para você faturar uma grana. Não que isso seja uma necessidade. Tanto faz, sabe? Você pode ser obeso e ser personal. Isso aí, uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Mas é fato que, se você quer se posicionar melhor no mercado, você vai ter que fazer isso. Duas coisas. Eu acho que no seu Instagram também tem a função de React. Se você não faz, é um problema seu. Eu estou usando os recursos que eu tenho. Agora, eu não te desmereci. Você não viu o vídeo direito de novo. Eu disse que o seu ombro é enorme, eu disse que o seu trapézio é enorme, eu disse que o exercício estava correto. Mas associando a sua imagem ao vídeo, não consegue, se não tomar bomba, ficar do seu tamanho. Não, as palavras ali que o Nando pegou, é que ele não fala tanto sobre hormônio, né? Aí fica subentendido que, só com treino e dieta vai ficar assim e tal, né? Eu entendo o ponto do Nando, mas eu entendo também do Rafa, né? Eu só não concordo com isso aqui, do Fernando. Entrega de valor é papo de coach. Não, cara, o conteúdo que o Nando produz e que o Rafael produz também tem muito valor, né? Ambos têm muita coerência. E um sem o outro não daria certo quando a gente fala de resultado final, né? Existe essa questão de entrega de valor, sim. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido o conteúdo aqui, a discussão, né? Toda essa treta e o desenrolar disso tudo. Eu sempre tento trazer alguns vídeos quando se tratam sobre a questão de reacts, para não ficar algo muito sobre o hype. Está tendo uma treta agora, eu vou fazer um react sobre isso. Eu não gosto de fazer isso, né? Eu gosto de tentar fazer com que aquele react seja um pouco atemporal. Então, acredito que quando o Fernando vê esse vídeo, o Rafael, né, vê o vídeo, espero que ele goste, né? Espero que esteja coerente com o que ele acredita, com quem ele é, sobre as minhas falas. Mas espero também que vocês, independente de quando vocês assistam, entendam toda a questão de contexto e que esse é um sistema de react que eu faço que eu tento deixar de uma forma atemporal, né? Porque, cara, se muitas pessoas forem ver só esse vídeo, só quando tava tendo a treta ali do Rafael e do Nando, muitas pessoas vão deixar de ter esse conhecimento, né? E por assim diante. Então, beijão pra vocês e até a próxima, meus digníssimos.